existe uma gestão financeira se você não tem controle do que você ganha e do que você gasta. Essas informações precisam ser feitas diariamente e também ser analisadas ali no final de cada período. Não fazer um planejamento estratégico da parte financeira da empresa. Nessa parte financeira, quando você faz um planejamento, você tem ali já pré-determinado quais que são os valores que você vai gastar em determinado mês. Quanto que você precisa ter de dinheiro no seu caixa, capital de giro, ou seja, de qualquer outra fonte, para cobrir os gastos daquela empresa e quanto que você precisa vender para que você consiga cobrir tudo que você precisa pagar. Então, quando você faz esse planejamento financeiro, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para poder cumprir com todas as suas obrigações financeiras. E lógico, quando você tem esse planejamento, ali também você já vai saber quanto que você precisa vender. Então, naquele determinado mês, você precisa de uma estratégia de venda forte para poder vender e cobrir tudo aquilo que você precisa pagar e ainda sobrar o seu lucro. Então, essa falta de planejamento é um dos principais erros da gestão financeira de uma clínica de estética. O terceiro erro na gestão financeira é não acompanhar o planejamento estratégico financeiro. A pessoa ela faz um planejamento no início do ano, em janeiro, mas quando chega em março, ela não sabe nem aonde que está o seu planejamento. Então não adianta você planejar tudo bonitinho e não executar. Para que você tenha resultado, você precisa fazer o acompanhamento desse planejamento e segui-lo realmente da forma que foi feita. Nada impede que você faça uma readequação nesse planejamento, mas o planejamento ele precisa ser colocado em prática se você quer ter resultados diferentes. O quarto erro é misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Isso é um dos erros, assim, de 90% dos empresários. Eles tendem a misturar suas despesas pessoais com as despesas da empresa. A forma correta de você fazer isso é fazer a retirada do seu salário para cobrir as suas despesas pessoais, para que você não retire dinheiro a mais do caixa da empresa. Porque, na verdade, gente, o caixa da empresa não é um caixa eletrônico que você pode sacar dinheiro na hora que você quiser. Assim como você tem as suas despesas de CPF, a sua empresa tem as despesas do CNPJ que precisam ser cumpridas. Então, essas informações de despesa pessoal, de despesa financeira da empresa, elas precisam ser separadas até mesmo para ter uma vida saudável na sua empresa e também para você ter os seus controles dos seus gastos. Porque muitas vezes, por você tirar o dinheiro da empresa e não diretamente da sua conta, você vai tirar da conta da empresa, você gasta exageradamente coisas que não precisa. Então você acaba sobrecarregando o caixa da empresa sem saber. Muitas das vezes você nem sabe que você está sobrecarregando o caixa da empresa com as suas despesas pessoais. Então por isso você precisa separar urgentemente as suas despesas pessoais das suas despesas empresariais. As pessoas elas pegam a tabela de preço muitas vezes na internet de um negócio que não tem nada a ver com a sua empresa, que não tem as mesmas despesas, que não tem os mesmos custos, e você começa a colocar essa tabela de preço em prática na sua clínica. Você começa a colocar isso aí na sua empresa. E o que acontece? Essas pessoas começam a se frustrar porque elas não veem resultado. Mas realmente não vai ter resultado se você está pegando informações de uma outra clínica para executar na sua. Você precisa pegar as suas despesas, analisar todas as suas despesas e verificar quanto eu posso cobrar nesse procedimento que vai ser o suficiente para cobrir todos os custos que eu tenho para fazer esse atendimento e ainda sobrar o meu lucro. Então, isso precisa ser avaliado. Por isso, muitas pessoas ligam aqui pra gente e pedem a nossa tabela de preço. Eu falo, gente, eu posso te dar a nossa tabela de preço para você se inspirar, para você saber como monta uma tabela de preço. Mas para que você realmente tenha lucro, tenha resultado, tenha dinheiro no seu caixa, você precisa analisar a realidade da sua empresa para que você consiga realmente sobressair no mercado. Muitas pessoas falam, ai, Valdirene, mas o meu concorrente,
ele vende procedimentos piores do que o meu e ele tem muito mais dinheiro. Será o que essa profissional está fazendo que você não está fazendo na sua empresa? Será que ele chegou, pegou seu plano de negócio, analisou, colocou em prática, verificou os custos, tudo certinho e montou a tabela de preço certa? Será que a sua tabela de preço está correta? Será que a sua tabela de preço está de acordo com a realidade da sua empresa? Se a principal fonte de renda é a venda desses procedimentos e se a sua tabela de preço você está cobrando um valor muito abaixo das suas despesas, você não vai conseguir lucro e você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para pagar as despesas da empresa. Então isso você tem que analisar. Isso são coisas importantes que envolvem finanças, que envolvem conhecimento financeiro, que envolve conhecimento em gestão. Não é só montar uma tabela de preço, é montar uma tabela de preço de acordo com a realidade da sua empresa e da forma que você ter que ter lucro. Porque a gente não trabalha só por amor, a gente trabalha por amor, pela entrega do resultado, pela promoção da autoestima da pessoa, por ter aquela satisfação genuína de ajudar outra pessoa, mas a gente também precisa ter dinheiro. Como que você vai ajudar outras pessoas se a sua empresa não está sólida no mercado, se a sua empresa não tem dinheiro para manter os procedimentos? Não adianta você querer vender. Eu vou vender na promoção. Ok, você vai vender na promoção, mas qual é a estratégia dessa promoção? Valdirene, eu vou vender um preço mais barato para que eu consiga trazer o paciente até a minha clínica, para que ele conheça o meu procedimento, conheça o meu trabalho e compre um procedimento com valor mais alto. Ok, excelente estratégia. Agora, você vai vender, não, eu vou vender na promoção porque eu não estou conseguindo vender. Ok. Se você está vendendo na promoção porque você não consegue vender, você está arrumando dois problemas. Você está arrumando um problema que a sua empresa não vai ter dinheiro, porque você vai vender o resto da sua vida na promoção. E outra coisa, você vai estar falando para os seus pacientes que ali você vende na promoção e que é isso. Só que quando você vende na promoção, você não tem uma qualidade para você entregar esse serviço. Então você precisa de equipamentos que entreguem resultados, você precisa de profissional qualificado, você precisa de recepcionista que recebe bem o cliente, você precisa de vendedor que vende bem o procedimento. Só que se você vende o tempo inteiro na promoção, você não tem caixa o suficiente para qualificar essas pessoas. Então a maioria das vezes, das clínicas, acontece isso, a pessoa ela quer vender a todo custo, só que qual é o preço que você vai pagar por isso? Então isso precisa ser analisado, isso precisa ser verificado. Não adianta você vender a todo custo se você não vai ter uma qualidade de entrega desse procedimento, você vai queimar o filme da sua empresa e você ainda vai ficar sem dinheiro, porque você não vai ter dinheiro no caixa. A promoção bem trabalhada, com a estratégia bem definida, é excelente, é excelente. Você pode usar de várias formas essa estratégia de promoção para aumentar o faturamento, inclusive, da sua clínica de estética. Mas para isso você tem que ter essa estratégia muito clara, você não pode fazer a todo custo e de qualquer forma. E as pessoas às vezes se perguntam por que não consegue fazer uma gestão de forma estratégica, por que não consegue? A primeira coisa que você precisa ter na sua empresa é disciplina, para não cometer esses mesmos erros. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.